fiquei com a minha parte de construção e venda, né? Que eu tinha uma equipe que não dava trabalho, não me incomodava, então eu só comprava o terreno junto com o loteador parceiro. Na fase de investimento, eu comprava ele por um preço muito barato, lá no lançamento ou antes do lançamento, eu já comprava várias unidades de terreno e depois eu saía construindo as minhas casas e vendia as casas. Então, essa é uma operação que me dava lucro, não me incomodava e funcionava super bem. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Potencial Empreendedor, o seu canal de negócios. Hoje eu tenho uma visita ilustre aqui no estúdio, alguém que é para mim uma referência, um empresário de muito sucesso, ele que é sócio de grandes incorporadoras, dentre elas a Akia, a Cub, e ele também é sócio e fundador do Clube M aqui de Florianópolis, junto com seu sócio Thiago Machado, lá de Balneário Camboriú. Recebam Marcelo Mendes, que inclusive tem o mesmo sobrenome que eu, né? Bom sobrenome, né? O meu é Renato Mendes Moreira. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado pelo convite, Renato. É um prazer estar com vocês aqui, compartilhando um pouquinho, né, da experiência, de tudo que a gente aprendi. Como eu que estou falando, então Sim. Vou ter que falar por mim, né? A gente sempre fala muito assim, a gente, porque nós estamos quase que sempre se referindo à empresa, então você nunca está sozinho, você tem mais pessoas junto. Né? É um negócio, não tem como não ter pessoas, né? Exato. Como diz Simon Sinek, né? Quem não entende de pessoas não entende de negócios. Muito bem. E para você que está chegando até aqui, né, nesse podcast, esse podcast é um oferecimento de Moreira Mendes Contabilidade. A Moreira Mendes hoje é um escritório presente em todo o território nacional, com mais de 300 clientes espalhados pelo Brasil e alguns, inclusive, fora do país. Também MTR Inteligência Tributária. Você que quer ter eficiência na área tributária da sua empresa, através dos serviços prestados pela MTR, você pode fazer uma auditoria, avaliar tudo aquilo que você pagou de impostos indevidamente nos últimos 5 anos, fazer um planejamento tributário e trazer eficiência para os tributos da sua empresa, para os recursos financeiros da sua empresa. Se você quiser saber mais sobre a MTR e sobre a Moreira Mendes, aqui na descrição desse podcast você vai ter mais informações. Mas vamos lá, Marcelo, meu amigo, que bom ter você aqui, que Obrigado. Alegria, que honra poder te receber. Meu amigo, hoje você é um empresário de sucesso, você tem umas incorporadoras aí que tem feito prédios lindos aqui na Grande Florianópolis, mas foi sempre assim? Você vem de família muito rica? Como é que é essa história aí, cara? Eu sei um pouquinho, mas a audiência quer saber um pouco mais de como é que o Marcelo começou. A história tem altos e baixos, mais baixos do que altos. A gente pode resumir dessa forma. E até é estranho para mim ouvir isso, né? A palavra sucesso, porque eu acho que sucesso não é uma coisa que se chega, né? O pessoal costuma resumir sucesso como resultado positivo, né? E para mim é estranho ouvir dessa forma, porque para mim ainda não parece que eu cheguei em algum lugar, parece que eu estou no caminho. Uhum. A impressão que eu tenho é essa, né? Mas não começou de uma forma muito positiva, não. Na verdade é bem inverso disso. Eu venho de família bem pobre, para não dizer miserável, né? Na época que eu era criança, nós não tínhamos casa, não é que não tínhamos casa, tínhamos, não era nossa, morava nos fundos da casa da minha avó e não era uma casa tão boa assim. Então, tinha goteiro, o chão não era um chão seco, era úmido. E eu vivia ali com mais 4 irmãos e minha mãe. Então a gente passava por algumas dificuldades e eu lembro que quando eu era pequeno, uma das coisas que eu queria demais era ter uma casa. Então provavelmente isso é um dos motivos pelo qual hoje eu trabalho com construções, né? A gente sempre acaba indo buscar aquilo que a gente quer. E assim, não tem como eu contar a minha história se eu não mencionar aqui a minha esposa também, que está aqui comigo desde o começo, né, da minha trajetória profissional, junto comigo. Então, vamos lá. Eu me casei cedo, com 18 anos de idade, com a Aline, você conhece? Sim. E ela trabalha comigo hoje ainda, inclusive. Me ajuda a tocar as coisas, né, os negócios. No início da carreira, eu tentei tudo que é coisa, cara. Trabalhei, eu cheguei a vender churrasquinho, trabalhei em funerária, trabalhei de taxista, trabalhei em empresa de pão congelado. Então, eu fiz várias coisas. E sempre
a ideia era empreender. Então, o que acontecia? Eu trabalhava um tempo numa empresa, juntava dinheiro, juntava lá mais o dinheiro da rescisão e colocava o negócio. Só que, claro, a gente não vem de uma família que tem instrução de como fazer um negócio para dar certo. Até não existe muito manual sobre isso, né? A gente vai tentando, vai acertando e você vai corrigindo seus erros ali. Porém, você precisa ter fôlego para isso, você precisa ter dinheiro. Então, o que acontecia? Eu trabalhava um tempo numa empresa, juntava dinheiro, abria o negócio, acabava o dinheiro e eu voltava a trabalhar numa empresa de novo. E assim ia. Então, cheguei a ter pecuária, trabalhei... Bom, foram diversos negócios até aqui, né? Mas o primeiro que engatou, que deu certo, né? Eu estava com a minha esposa junto também, foi uma representação de roupas, né? De jeans, nós tínhamos isso. Então, a gente conheceu um casal de amigos em Cachoeirinha, que é de onde eu vim, né? Na verdade, eu nasci em Gravataí, mas quando eu conheci esse casal de amigos, eu morava em Cachoeirinha. E aí, esse casal de amigos, eles tinham uma representação que não estava muito bem. Eles estavam devendo, eles também não estavam conseguindo entregar o que deveria, não estavam vendendo e seus clientes não estavam muito satisfeitos. Então, se a gente for resumir, eles estavam quebrando e a empresa estava devendo. Então, eles chegaram na gente e disseram, olha, vocês não querem assumir esse negócio? E aí, nós, vamos lá, né? É uma empresa, a gente consegue resolver as coisas, vamos resolver isso, ver aquilo, porque o empreendedor ele está sempre tentando achar solução para as coisas. Então, essa mentalidade empreendedora nós sempre tivemos. Então, a gente assumiu aquela empresa, começamos a trabalhar naquilo, começamos a vender, começamos a consertar os clientes que não estavam muito satisfeitos, né? A gente foi ajustando ali, ajustando aqui, conseguimos recuperar os clientes, começamos a vender, pagamos as contas dessa empresa e começou a sobrar dinheiro. No primeiro valor que sobrou, eu comprei um carro na época, era um Polo, né? Esse carro a gente usava. Carrão. Na época. O primeiro carro que eu tive que não estragava. Ele andava sempre. Então, esse Polo foi o carro que nós usávamos para trabalhar e se locomover, né, durante o dia. E aí, nessa época, eu ainda morava de aluguel, não tinha patrimônio naquela época, não tinha casa, não tinha nada. E aí, o carro era o primeiro bem que nós tínhamos. E aí, beleza, fomos trabalhando. E aí, na época, a mãe da Aline, ela tinha se inscrito no PAC, que é aquele programa, eu não lembro qual que é eu não lembro exatamente de aceleração do crescimento? Acho que era alguma coisa. Acho que é uma coisa assim, mas resumindo, ela tinha se inscrito naquilo para comprar um apartamento daqueles pequenininhos, né? E aí ela ganhou. E aí ela passou para a Aline, minha esposa, e a gente foi morar lá. Reformamos apartamentos, fomos morar lá. Eu acho que devia ter uns 40 metros o apartamento, era bem pequeno. E aí a gente reformou, beleza, eu já tinha uma casa, tinha um carro e estava ganhando um pouco de dinheiro, que para mim na época, hoje devia ser algo em torno de 20 mil, 30 mil reais. Já era considerável, né? Porque foi a empresa que começou a dar certo, começou a funcionar e nos deu um pouco mais de segurança. Então eu juntei dinheiro, né? E aí eu pensei o seguinte, para mim não perder o dinheiro, onde que eu devo investir esse dinheiro? Então fui para o setor imobiliário, que é algo que eu já sempre namorava, sempre estava de olho, mas não entendia nada. Então o que foi que eu fiz? Eu fui numa construtora, na época, a construtora ela já tinha construído 70 casas e a nossa seria a número 71. E aí falei com o dono da construtora, e falei para ele do meu desejo, né? Eu tenho 120 mil reais, se eu não me engano, era uma coisa assim. Um valor que daria, na época, para fazer 2 casas. E aí falei para ele, preciso achar um terreno para construir essas casas aqui. Na verdade, os 120 mil reais não daria para construir as 2 casas, mas no período de 1 ano, mais esses 120 mil reais, o que eu ia ganhar, eu ia ter dinheiro, ia ter capital suficiente para fazer essas 2 casas, né? E aí eu falei para ele a história, ele foi encontrar um terreno, foi em busca de um terreno, e encontrou um terreno na Coab. Morada do Vale. Eu sempre confundo Coab com Morada do Vale. Lá em Gravataí. E aí esse terreno era da Virgínia. A Virgínia, ela morava lá desde que eles lançaram, e a Morada do Vale foi construída com casas populares. Então eles pegavam o terreno, faziam uma casa popular, todas iguais. Uhum. O projeto era replicável, né?
E aí ela morava muito tempo naquela casa, a casa já estava muito ruim. Então ela deve ter procurado alguma imobiliária, alguma coisa assim. Eles chegaram até o proprietário dessa construtora e ofereceram um terreno para fazer uma permuta. E aí o proprietário da construtora chegou na gente e falou o seguinte, olha, eu não encontrei um terreno para fazer 2 casas, mas eu encontrei um terreno para fazer 3 casas, aonde a proprietária aceita uma permuta. E na época eu não sabia que era permuta, eu descobri nesse dia. Permuta é quando você troca uma coisa por outra. É uma troca, na verdade, né? Você faz uma troca. E aí eu deveria construir uma casa para ela e as outras 2 que sobrariam seria minha. Seriam nossas. E aí beleza, aí nós fechamos o negócio, ela saiu daquela casa, foi morar no apartamento e a gente desmanchou aquela casa e começamos a construir essas 3 casas, que seriam casas vendidas pela Minha Casa Minha Vida. E aí, beleza. Bom, consegui minha vida trabalhando, né, junto com a Aline lá, porque eu tinha agora essa dívida para pagar. E ele seguiu construindo essas 3 casas. Na época, se eu não me engano, deve ter passado aí em torno de 5, 6 meses, mais ou menos. E de vez em quando eu passava na frente da obra, mas nada acontecia, assim. Eu vi que eles tinham tapado eles tinham colocado um tapume na frente do terreno, mas nada de grandioso acontecia. Eu não conseguia ver a parede passando aquele tapume, né? Uhum. Até que, assim, ele tinha me apresentado lá os cronogramas físico-financeiros e tudo mais, e eu estava cumprindo com meus pagamentos de acordo com as datas que a gente tinha estipulado. Aí, isso era 2011, tá? 2011. Eu devo ter levado em torno de 2 anos para conseguir organizar aquela empresa, né? Até que ela começasse a conseguir dar algum retorno para a gente, pagar as contas e tudo mais. Então, em 2009 nós começamos com a empresa, em 2011 eu comecei a construir. Passou-se esses 5, 6 meses, eu vou ter que entrar lá dentro da obra para entender o que está acontecendo. E outra, não tinha muito tempo sobrando, assim, sabe? Para conseguir acompanhar isso. Uhum. Era correria na época. Então, a gente tinha que visitar muitos clientes e tal, então isso nos ocupava muito tempo. Então, um dia eu resolvi descer lá para entender o que tinha acontecido e por que não estava funcionando, não estava vendo ainda o segundo andar das casas, né? Desci lá, tinha 2 pedreiros varrendo ali o terreno e a casa estava somente com a fundação pronta. Deu, putz, cara, me lasquei aqui, eu acho, né? Porque eu tinha pago uma boa parte já e já deveria estar com muito mais do que aquilo construído. Saí dali, fui na construtora, cheguei lá, ele não me falou ainda nesse primeiro encontro que ele não estava muito bem, mas eu descobri ali na próxima semana que a construtora tinha quebrado, estava falida, e inclusive tinha só 2 pedreiros, porque os outros já tinham ido embora porque esse cara não estava pagando eles. E os 2 que estavam ali queriam receber, então tinha que pagar esses caras, né? Então, pensei o seguinte, lascou, né? O que eu faço agora, né? Então, será que eu contrato outra construtora para fazer? Mas e se der errado de novo, aí não vou conseguir finalizar? E lembrando que a Virgínia estava com a casa dela alugada, né? Ela ia ter que voltar para a casa que a gente ia construir ali. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei esses 2 pedreiros que tinham lá e disse, cara, vocês vão ter que me ajudar aqui a finalizar esse negócio. E fui aprendendo. Aí fui pesquisar, fui descobrir como é que funcionava a parte construtiva, me dediquei, entrei de cabeça e fui aprendendo ali, mas sabe aquele negócio de trocar a roda com o carro andando? Foi isso que eu fiz. Uhum. E aí fui aprendendo, cara. Troquei a equipe, óbvio, né? Porque esse pessoal já estava desgastado, então eu tive que trocar mais umas 2, 3 vezes. Nesse caminho eu peguei pessoas que não eram muito legais para se trabalhar, tomei mais um pouquinho de prejuízo e tal. Eu sei que no final das contas eu finalizei as casas, vendi as casas e consegui recuperar o meu dinheiro e mais um pouco, né? Eu havia feito um cálculo que se eu finalizasse as casas eu ficaria no 0 a 0, não perderia nada. Mas foi bom, porque o mercado acabou subindo um pouco mais e eu acabei tendo um pouco de lucro ainda. Então, consegui finalizar as 3 casas, vender elas e ter um pouco de lucro. Então, para mim foi bom, porque eu recuperei meu dinheiro e eu pensei o seguinte, putz, e agora? Né? Eu aprendi a fazer. Claro que essas 3 casas não foram as melhores de todas, mas elas estão até hoje, né? Não caiu. Ficaram bem feitas, tá? No fim, acabou que ficou bem construídas. Uhum. Ficaram bem construídas. E aí eu pensei, agora não vou mais depender de terceiros para isso. Eu mesmo vou fazer. Então, eu já tinha
pegado uma equipe bacana para trabalhar junto comigo, já entendi um pouco. E uma coisa que eu fiz na época, que eu me lembro que foi bom, foi eu não quis aprender tudo de uma vez só. A minha ideia era aprender só a próxima etapa que eu precisava, né? Então, se eles já tinham feito a fundação, eu preciso aprender agora como que eu faço para subir as paredes desse negócio e ir controlando para que ficasse da maneira correta e que a gente investisse o que deveria, né? E não mais do que isso. Também entender orçamentos e tudo mais. Aí, em vez de fazer casas populares, eu já passei para casas alto padrão. E aí fiz uma casa alto padrão. Essa deu tudo certo, não tive nenhum problema. E já fui entendendo quem era quem ali na equipe. Fui ficando com os bons, tirando os que não eram tão bons assim. E aí fiz essa, vendi, fiz mais uma, vendi, fiz mais outra, vendi e foi indo. Então chegou um ponto que eu estava construindo 3 por vez e o pessoal estava vendo a gente fazer essas construções e estavam ficando muito boas. E aí, pô, Marcelo, você pode construir para mim também? E aí foi indo. Então a gente, em 2015 eu abri uma construtora, fiquei 3 anos com a construtora, né, aberta, construí várias casas, construí hotel em Gramado também. Até que eu descobri que prestar serviço para esse tipo de negócio não é uma coisa tão legal, pelo menos para a minha forma de pensar, que me traria o resultado que eu gostaria. Pode ser que alguém que esteja assistindo esse podcast aqui faça isso, e eu não estou dizendo que está errado ou que está certo. Eu só estou me referindo que para o meu objetivo, talvez isso não fosse... Foi importante para aquele momento, te trouxe Exato. uma bagagem, te trouxe um conhecimento que você não tinha, te trouxe experiência até para não ser enganado, né? Exato, para entender se aquilo que está sendo feito está certo ou não. Sim. Então eu era empreiteiro, né? Eu acabava que eu estava sendo empreiteiro. Esqueci de mencionar também que é o seguinte, enquanto isso, a Aline foi tocando outro negócio, porque nós estávamos com esse negócio em andamento, eu não podia parar. Das roupas? Isso, da representação. Uhum. E aí ela foi tocando. E aí a gente conseguiu ainda ajustar para que ela ficasse mais nisso e eu mais nas construções. Né? Então a gente ainda se fazia um intercâmbio ali, às vezes, e tudo mais, no tempo que eu tinha sobrando. Então a gente conseguiu adaptar isso. Então nós ficamos com dois negócios nessa época rodando ao mesmo tempo. E aí o pessoal começou a me contratar e tal. Eu descobri, por conta dos processos trabalhistas, que não era tão digno assim para mim. E que, às vezes, o lucro que a gente tinha estimado numa construção, ele acabava se perdendo por conta de coisas que a gente não programava, né? E não tinha controle. E aí eu decidi encerrar essa operação de construção prestando serviço para outras pessoas. Mas segui com a minha de construção. Compra de terreno, venda de casas, tá? Aí você começou a contratar empreiteiros. Não, eu tenho ainda, faço até hoje isso. Você constrói ainda? Construo casa, né? Ainda construo. É mesmo? Sim, eu fiquei com a mesma equipe, eu não quis perder esse pessoal, então Olha eu fui... só, rapaz, eu achei que você só fazia a incorporação, eu não sabia que você tinha também. Não. A Akia hoje, ela constrói? Constrói. Na verdade, assim, a Arc é uma incorporadora. A Akia é incorporadora. E a Cub? Isso. A Cub é como se fosse um fundo de investimento privado. Tá. Focado em empreendimentos, né? Tá. A Cub capta dinheiro e a Akia faz, é isso? É mais ou menos isso. Ok. Mas aí, dentro da Akia, você tem uma equipe que constrói ou você controla? Assim, ó, incorporadora não necessariamente é uma construtora. Uhum. Ela é quem incorpora, quem compra o terreno, quem faz toda a estruturação, né, daquele negócio, quem faz aquilo ficar de pé, quem faz o marketing, quem organiza as vendas, quem controla toda a operação. A incorporadora é isso, né? Mas não necessariamente ela é uma construtora. Então a gente terceiriza a parte de mão de obra de construção na incorporadora. Tá, mas a Cub, como ela é uma captadora de fundos, você também pode investir no empreendimentos de outras pessoas se você achar que é rentável, é isso? O que eu fiz, tá? Eu vou te explicar como que foi isso. Até mesmo para ficar claro para ti. Boa. Ó, aí o que acontece? Parei com a mão de obra, né? E eu vou te falar por quê. Porque teve um hotel que eu construí que foi o hotel que, foi uma obra que eu fechei que, cara, na época... a gente não trabalhava com cifras de milhões, né, de lucro, assim. Então, essa obra foi uma das primeiras obras que eu fiz que me sobraria mais de 1 milhão de lucro. Uhum. Só que, no final das contas, por conta de alguns processos trabalhistas, acabou não sobrando nada. E foi uma obra que eu trabalhei muito, entendeu? E aí eu decidi parar com isso, tá? Mas
nesse meio tempo, o que acontece? Enquanto eu estava construindo, vendendo, me começou a sobrar capital, certo? E aí, os próprios corretores começaram a trazer oportunidades que você precisaria de capital para entrar, porém, você compraria a um preço muito vantajoso. E eu já entendia de mercado, já sabia o quanto que valia um apartamento, quanto que valia uma casa, quanto que valia um terreno. Então, eu conseguia comprar com muita vantagem. Então, eu estava ganhando mais dinheiro nisso do que na minha construtora, digamos assim. Então, resolvi tirar essa parte que estava me dando prejuízo e ficar somente com a parte boa, que era a parte de investimentos. Entendeu? Eu não tinha mão de obra nisso. Era só um cálculo financeiro que era feito em cima do negócio e uma boa compra. E depois uma boa venda. E aí foi na época que em 2017 isso pegou um corpo um pouco maior. Foi bem na época que teve uma bolha imobiliária que, aos termos mais populares, ela explodiu. Então, o que acontece? O que valia 300 mil reais, você não tinha mais quem comprasse por 300 mil reais. Mas não que aquilo não valesse. O pessoal só não tinha dinheiro para comprar na época. E eu estava capitalizado. Então, eu conseguia comprar um preço bem vantajoso, né? E o que acontece? Eu fui investindo. E o pessoal também viu fazendo isso, meus amigos e tudo mais, e começaram, pô, cara, você tá ganhando grana com isso, tá fazendo o negócio de uma forma diferente, você tem todos esses contatos aí, a gente pode trabalhar junto com você? E aí eu ia fazendo essa compra compartilhada junto com os amigos. E aí, foi aí onde começou a Cub. Que massa. A gente começou a fazer bons negócios de investimento, né? Mas por conta de entender do mercado imobiliário, por entender do time do mercado imobiliário, e saber o que eu estava fazendo na época. Então, começou dessa forma, mas na época não chamava Cub ainda. A gente tinha um fundo entre amigos privado, né? Era isso. E aí, fui indo dessa forma. Eu tive uma pizzaria também, que eu abri nessa mesma época, de 2016 até 2023. Onde era a pizzaria? Eu tive ela. É em Gravataí. Lá no Rio Grande. Você ainda não tinha vindo para Floripa, tudo isso aconteceu lá? Tudo isso aconteceu lá, no Rio Grande do Sul. A pizzaria, vou contar a história rapidinho. A pizzaria foi justamente para a gente resolver um problema que a construtora tinha, que era da falta de fluxo diário financeiro. Essa era a lógica, né? Só que eu não queria fazer um negócio qualquer, eu queria fazer um negócio que fosse um negócio animal. E eu pudesse franquear isso depois. Então a ideia era sempre expandir, sempre crescer, fazer negócios grandiosos. Sempre foi isso, né? E aí eu criei eu já volto lá na parte da Cup, mas eu criei essa pizzaria com esse objetivo. Então o que eu pensei? Cara, o que eu vou fazer nessa pizzaria? Eu estudei o mercado, entendi que era um negócio lucrativo na época, que ele não era sazonal, sempre tinham vendas de pizza, não importa se estava inverno, verão e tudo mais. E eu pensei, pô, esse é o produto, vou montar esse negócio. E aí eu queria fazer com que fosse um negócio diferente e que fosse um negócio que rapidamente ele tivesse uma atração e que eu fizesse ele funcionar e que desse resultado. Então eu pensei o seguinte, vou fazer uma pizzaria que é um drive-thru, porque às vezes você pede pizza na tua casa e ela vem toda amassada, demora muito para chegar e não tem aqui na cidade, não tem lugar nenhum, não tinha lugar nenhum na época. A gente pesquisou, não existia isso. Convidei meu irmão, que tinha um restaurante, a mulher dele também tinha um restaurante. E aí fizemos uma sociedade, aluguei um prédio 100 metros mais ou menos antes de chegar no McDonald's, lá de Gravataí, que tem o drive-thru, né? Então, pô, as pessoas já vão aqui no drive-thru, vão alugar antes do McDonald's, porque, né, já estão acostumados a ir ali, eles vão ir na nossa pizzaria também. Cara, nós montamos a pizzaria, foi um sucesso, deu tudo certo. Depois a gente abriu ali mais umas unidades e tudo mais. Só que o fato de ter sido um sucesso pra gente foi ruim, porque era muita mão de obra, muita gente trabalhando e, de novo, muito processo trabalhista. Putz, rapaz do céu. Mas dava resultado, ela existe até hoje, funciona até hoje. Você vendeu ela daí? Vendi depois, em 2023, né? Mas era um negócio que ocupava muito tempo nosso, assim. Talvez por conta de eu ter alguma outra coisa para comparar, que é a construção, incorporação, investimentos, aquilo para mim não fosse tão bacana também. Não estou dizendo também que quem tem pizzaria sim. veja da mesma forma, mas para mim eu não me encaixei naquilo, né? Aí o que acontece? Eu comecei a ter mais resultado financeiro com investimentos
do que de fato com a construção, né, prestação de mão de obra. Então fui ficando só com o que era bom. Fiquei com a minha parte de construção e venda, né, que eu tinha uma equipe que não dava trabalho, não me incomodava, então eu só comprava o terreno junto com o loteador parceiro. Na fase de investimento, eu comprava ele por um preço muito barato, lá no lançamento ou antes do lançamento, eu já comprava várias unidades de terreno e depois eu saía construindo as minhas casas e vendia as casas. Então essa é uma operação que me dava lucro, não me incomodava e funcionava super bem. Tenho até hoje. E aí a construção... Mas eu não tinha como ter muita escala sobre isso, né? Porque são casas alto padrão e tal. Então elas têm um tempo ali de maturação. Também a equipe, ela acaba te limitando um pouco em relação ao quanto que você consegue crescer aquilo. O tanto que você consegue crescer é o tanto que a sua equipe consegue construir. Então eu ficava um pouco limitado em relação a isso. Uhum. E aí o negócio de investimento não tinha muito isso. Era mais estratégico, era mais pensar, conhecer mercado, conversar com as pessoas certas. Exato. Você sabe que é muito interessante você falar isso, sabe, Marcelo? Porque, cara, existe um jogo que talvez a gente não conhece, né? Que é um jogo de, poxa, o que faz mais sentido para mim? Porque o empreendedor, muitas vezes, ele se apaixona pelo negócio. Só que às vezes o negócio não é o negócio. Às vezes te dá mais trabalho, mais dor de cabeça, mais, sabe? E às vezes a gente precisa vencer alguns paradigmas e dizer, opa, peraí, aonde que é o jogo que é melhor de jogar? Qual que é o jogo que eu poderia construir aqui? Hoje eu tenho para mim, né? Hoje a gente tem um negócio de contabilidade. Qual que é o meu objetivo? É crescer esse negócio a ponto dele ser um negócio né, que eu possa vender ele e ali eu fazer um outro negócio. Então, assim, o negócio de contabilidade é bom. Poxa, tem receita recorrente e tal. É um negócio bom. Mas eu quero construir cada vez negócios maiores. Então, quando é que é o ponto que eu vou chegar? Né? Eu ainda não sei. Eu quero ter 3.500 clientes. Hoje eu tenho 300 e pouco. Mas aí sim eu vou vender o negócio e vou... Então, é um outro jogo. Um jogo de venda de empresas. Você constrói empresas para vender. Então, tudo é uma percepção de mercado. O que faz mais sentido para você? E eu achei muito interessante essa tua história de entender que, caramba, aonde que tá mais rentável, aonde que vai fazer mais sentido eu colocar minha energia. O empreendedor ele tem que ser apaixonado pelo resultado. Exato. Entendeu? Muito mais do que pelo negócio. Porque o negócio, às vezes, tem negócios que morrem. E não é porque o negócio morreu, é porque a cultura das pessoas mudou em relação àquilo. Se você é apaixonado pelo negócio, você vai morrer junto. Então você tem que se adaptar, você tem que entender, olha, esse negócio aqui não está fazendo sentido para mim ou não está fazendo mais sentido para os meus clientes. E talvez ele não faça mais sentido para o mundo. E o que você vai fazer? Então, se você é apaixonado pelo teu negócio... Você vai ser o empreendedor de um negócio só. Não, e você vai ficar preso naquilo que não está dando certo. Exato. E qualquer negócio se adapta. Você pode ver as grandes empresas, elas se adaptam. Não existe uma forma certa de fazer as coisas, existe a forma que dá certo. Então, eu acho que é mais ou menos por essa linha assim, independente de qualquer negócio que você faça. E você pode ver, qualquer negócio que você começa, no início você tem uma ideia, no meio você tem outra ideia, mas quando você está com ele mais maduro... Tudo aquilo que você pensava lá no início já mudou, então você foi se adaptando, entendeu? Mas aí que tá, quando der certo, o que eu vou ter daquilo? Ele atinge meus objetivos? Então, por exemplo, se eu sou um cara ambicioso que quero ter grandes fortunas, tá? Eu quero ter bastante patrimônio, quero viajar, quero ter tempo e tudo mais. Cara, se eu abrir uma barraquinha de pipoca, eu vou ter isso? Entendeu? Então é isso. O que você vai ter quando aquele teu negócio for um sucesso? Bom, beleza. Você tem que alinhar os teus sonhos com as tuas ações. Exato. Mas então, se eu fizer uma franquia de barraquinha de pipoca, aí eu provavelmente consigo alcançar meu objetivo, mas você tem que saber qual que vai ser o caminho que você vai percorrer para aquilo. Porque, de fato, pode ser que você alcance, mas quantas pessoas já fizeram aquilo e deu certo? Então, eu vejo muita gente tentando muita coisa que é doida. Porque eles estão criando uma coisa nova. A chance de você criar um negócio novo... Isso, assim, é a minha opinião apenas, tá? Sim. A chance de você criar uma coisa nova e dar muito certo, ela é muito menor de você pegar uma coisa que já deu certo, que já funciona e trazer uma nova visão daquilo, um negócio mais ajustado, mas com um modelo que já existe, que já funciona. A chance é muito maior.
Então, aí você também tem que medir qual que é o seu objetivo em relação àquilo. Você quer que dê certo ou você quer ser o pioneiro? É engraçado, porque tem gente que tem essa visão. Não, eu só vou poder ter um negócio incrível, grandes resultados, se eu for disruptivo e criar algo do zero, do novo, tipo, uma ideia super incrível. Não, você pode modelar aquilo que já está acontecendo e que está dando certo. O pessoal tende a pegar a exceção como regra. A exceção é exceção. A cada 1 milhão, a cada 1000, aquele deu certo e eles fazem, até a mídia inclusive, faz com que a exceção pareça a regra, e não é. A regra é a regra. O que normalmente funciona e não está na mídia é o que costuma dar certo. Sim. Você vê alguma notícia dizendo o seguinte, olha, incorporadora X faturou 1 milhão em 2 horas. Você vê esse tipo de notícia? Não. Não vê. Aí, tipo, é normal. A empresa lançou um aplicativo que mudou a história da vida do... Ok, tem muitas histórias legais assim, mas são muito menores do que o que já está fazendo. Que o normal. Que legal, então, cara. Tem modelo de negócio. Bacana. Quando você quer isso é coisa que eu aprendi, não sabia disso. Cara, você quer ter sucesso? Ok, qual é o teu modelo de negócio? Que tipo de negócio que você tem? Isso vai determinar o teu sucesso. Às vezes, você é um cara empreendedor que tem todas as qualidades, é determinado, faz o que tem que ser feito. Só que o teu modelo de negócio está errado. Quando ele der certo, não vai ter dado certo, entendeu? Quando você conseguir atingir o objetivo máximo do teu negócio, você vai ficar insatisfeito. Então, primeiro, qual que é a base? A base é qual é o modelo de negócio, onde que eu chego com isso. Quando eu chegar no teto máximo do meu negócio, eu vou conseguir atingir os meus objetivos como pessoa, porque é para isso que a gente trabalha. Sim. Entendeu? A gente não trabalha para fazer bonito, a gente trabalha para ter resultado. Caraca, cara. Então, assim, beleza. Vamos voltar lá na história. Né? Olha, eu já tô viajando aqui. Olha, é muito insight que a gente vai tendo. Por isso que você que está nos acompanhando aqui, né, tenha certeza que dentro desse canal de podcast você vai ver histórias de homens e mulheres que fizeram acontecer e que tenha certeza vão te trazer muitas ideias. Talvez, né, para o seu negócio... pode ser disruptivo, pode mudar a história do seu negócio e tudo isso que a gente está vivendo aqui. E claro, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, não deixa de seguir o nosso canal aqui para você continuar acompanhando essas histórias, porque no final das contas tudo isso que a gente está vendo aqui é uma visão de um cara que tem sucesso, né? Por mais que você diga assim, estou construindo... O que é isso, né? Estou construindo, parece que nunca tem fim, né? Mas assim, se você olhar... eu fui, né? Depois a gente vai entrar na questão do Clube M, mas eu fui para Miami com um grupo de empresários, né, do clube, e teve um rapaz que me fez uma pergunta, foi uma pergunta meio que, sabe, uma direção muito interessante. Ele disse assim, foi em 2013 essa conversa. Nós estávamos num resort lá em Orlando e ele olhou para mim e disse assim, Renato, o que você diria pro Renato de 10 anos atrás? Marcelo, há exatamente 10 anos atrás, eu estava descobrindo o pré-sal. Eu cheguei tão no fundo do poço que eu tinha descoberto o pré-sal antes até do governo, porque, cara, eu estava lascado, estava morando de favor na casa da minha tia, né, convivendo com rato, barata, no depósito que ela liberou para que eu pudesse dormir naquele lugar, porque eu não tinha mais para onde ir. E exatamente 10 anos depois, eu estava lá, junto com esse grupo de empresários. Então, veja como aquilo era um sucesso. Talvez não é o ápice da onde eu quero chegar, mas aquele já era um sucesso, porque eu já saí de um ponto que eu estava lascado para um ponto que eu estava melhor, né? Então, eu acho que às vezes a gente olhar para aquilo que a gente já construiu, aquilo que a gente já alcançou e realmente ter aquele sentimento de gratidão, caramba, olha o que eu fiz. Sim, quantas pessoas estão... gratidão, ele tem que estar junto. Quantas pessoas estão ainda pedalando ainda e olha onde eu já cheguei, sabe? Porque senão fica... eu tenho pra mim, sabe? Porque senão fica insaciável, sabe? E parece que tá sempre correndo, né? E eu gosto desse sentimento de, uau, poxa, eu até, né? Como você viu ali, eu me orgulho de dizer, caramba, a gente já tem 300 clientes, né? Tem escritório de contabilidade que tem muito mais tempo do que o nosso e menos cliente. Hoje eu dou mentoria para escritórios de contabilidade. Nossa. Então eu olho assim e digo, caramba, olha o que a gente tem. Hoje eu tenho 23 funcionários, caramba.
Olha, a minha empresa dá emprego para 23 famílias, eu posso impactar 23 colaboradores, eu posso impactar 300 empresas. Então, caramba, olha... É que se você leva para o lado financeiro, pode até assustar um pouco a relação dinheiro versus o quanto que uma pessoa pode gastar. Mas se você leva para o lado de quanto que a tua empresa faz diferença no mundo, isso não... Exato. Entendeu? Então, por exemplo, se você tem 23 hoje, imagina se você tivesse 2.300 funcionários. Entendeu? Então é isso. O empreendedor, ele faz isso. Ele tem o poder de fazer essas mudanças na vida de quem está junto com ele ali, obviamente, né? Porque é a gente que gera emprego para os outros. Exato. Qual é a diferença que você faz na vida de uma pessoa, né? Eu tenho para mim que, cara, como eu disse, nós temos como ambição, a gente tem como uma meta chegar a 3.500 clientes. Cara, mas eu nunca quis ser contador. Essa é uma verdade, cara. Eu não queria ser contador. Você não precisa ser contador para ter uma empresa de contabilidade. Exato. Você não precisa. Você contrata um contador e ele assina por você. Mas eu nunca quis ser contador. Hoje eu vejo, Marcelo, que ter uma empresa de contabilidade exerce um propósito de vida que eu tenho. Porque quando eu Dá mais no Brasil, né, Renato? Exato. Não, mas como eu sou uma pessoa, eu sou cristão. E eu acredito muito em propósito, eu, escrevi um livro que Venha o Teu Reino nos Negócios. Eu acredito muito no propósito espiritual da coisa. Legal. Então, quando eu impacto a vida de um empresário, falando do amor de Deus, falando de como ele pode trazer os princípios do reino para o seu negócio, caramba, se aquele empresário tem a sua vida transformada, ele é impactado por isso, quantos colaboradores ele impacta? Porque se ele muda a trajetória do negócio dele, quantas pessoas ele impacta? Então, o impacto ele tem um efeito avassalador, né? Como se fosse uma bola de neve que vai acumulando. Então, hoje eu vejo na contabilidade um grande propósito de vida. Então, quero ganhar muito dinheiro, quero prosperar demais, talvez daqui a um pouco ter outros negócios, como hoje eu tenho 5 negócios. A contabilidade acabou abrindo leques de outros negócios para mim. Mas... impactar vidas é o que mais engrandece aquilo que eu acredito, sabe? Agora, dentro disso, o quanto você olha para os empresários, para os investidores, para os colaboradores, o quanto você olha e diz assim, caramba, como eu estou impactando a vida das pessoas, como eu estou gerando negócios, resultados para essas pessoas. Eu vejo isso de uma forma que a gente, como empreendedor, a gente é responsável por fazer a coisa funcionar. Né? Então, uma atitude errada que nós tomamos pode também impactar negativamente a vida daquelas pessoas que estão junto com você ali no dia a dia, aquelas pessoas que trabalham para você e até mesmo terceirizados que fazem serviço para a gente, né? Então, a gente tem uma responsabilidade grande em cima disso, né? E aí, acontece que com o tempo você vai aprendendo, né? Que antigamente, o que eu fazia? Eu ia pro all-in, ou dava tudo certo ou dava tudo errado. Era mais ou menos isso, assim. E aí dava errado. E o que acontece? Com o tempo eu fui aprendendo que as decisões que você toma, elas não podem te prejudicar a ponto de teu negócio parar de funcionar. Então você tem que tomar decisões medidas. Olha, se isso aqui der errado, o que eu perco? Então, se eu perder... O que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer. Então, se eu perder algo que vai prejudicar muito, eu não tomo essa decisão. Eu não faço. Eu acho outro caminho. E assim vai indo. Então, acho que isso traz um pouco de responsabilidade pra gente, para que o nosso negócio continue crescendo, funcionando e cada vez sendo melhor e cada vez impactando mais pessoas, né? Que legal. Que é isso. Que legal. Eu ouvi falar do risco da ruína, né? O que de pior pode acontecer. Eu suporto? Porque se eu suportar, ok, eu posso arriscar. Agora, se eu não suportar, aí eu decido não seguir adiante. Eu moro a 5 minutos do meu trabalho. Se eu for de carro, sem trânsito, 5 minutos. Só que o que acontece? Eu moro ali no Itacurubi, o meu escritório fica no Itacurubi, e tem uma ruazinha ali, rapaz, que eu já cheguei a ficar 45 minutos preso no trânsito ali. É infernal. Os caras não fizeram uma infraestrutura boa ali. E aí eu comprei uma bis. Pô, legal, a bis, certo. Eu vou cruzando aqui, 5 minutos eu tô em casa de novo. Só que aí eu descobri essa questão do risco da ruína, né? São 300 clientes, são 20 funcionários, tenho 3 filhos agora, esposa. Cara, é um risco de eu sofrer um acidente muito grave ali? Não. Mas existe um risco. Existe um risco. Então, eu sou capaz de suportar esse risco?
Então eu decidi que a moto não fazia sentido para mim. Isso. Então a gente avalia e toma as decisões a partir disso. Exatamente. Tu deu um belo exemplo disso. No dia a dia a gente tem várias decisões dessas que a gente toma. Então às vezes parece muito bom, só que... né? O que pode acontecer. Exato. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Vamos virar um pouco a chave aqui, porque assim, você é um cara que tem essa visão de impactar vidas, ajudar empresários, né, investidores e tal. E aí, de repente, você assume um desafio de trazer o Clube M, que é um sucesso em Balneário Camboriú, trazer para Florianópolis, que, né, cara, deu um peitaço ali, já construiu uma sede, já fez algo assim disruptivo. Hoje, né, tem dezenas de empresários ali. O que você vê disso, sabe? Poxa, você está impactando a vida de muita gente, gerando negócio entre empresários. Por que você fez isso, na verdade? Porque você não precisaria ter mais esse compromisso. Mais esse compromisso. Né? Eu vejo que é muito genuíno da sua parte, porque não é um negócio que você visa... Pode até dar lucro, mas não é... você já tem o seu negócio. Não é um negócio que me dá lucro. Mas eu vou te explicar uma coisa também. Duas coisas, na verdade. Primeiro... Depois da pizzaria, eu descobri que qualquer coisa que eu possa fazer tem que estar ligado de alguma forma ao negócio principal. Senão eu não faço. Então, o Clube M, quando eu cheguei aqui... Primeiro, quando eu vim para cá, eu só iria vir para cá, para Santa Catarina, que era o meu sonho de consumo, morar aqui, quando eu tivesse condições financeiras de morar aqui. E a pizzaria até me trancava um pouco para vir, né? Porque dava muito trabalho e tudo mais. Então, quando eu consegui me livrar de coisas que me mantinham lá no Rio Grande do Sul e eu tinha... uma vida financeira estável, eu vim para cá. Até demorei um pouco mais de tempo para isso, mas eu consegui vir para cá um pouco antes da pandemia. Foi 2018, se eu não me engano. E aí o que acontece? Cheguei numa região que eu não conheço ninguém. Como que eu faço? Né? Aí o clube, ele foi lançado logo 2020 ou 21. Acho que foi 21, se eu não me engano. Então eu pensei, aqui é uma oportunidade de eu conhecer os empresários da região. Então, preciso me ambientar, preciso conhecer pessoas. A gente sabe, né, Renato, que a gente como empresário, nós temos que ter network, nós temos que ter relacionamento com outros empresários e com outras pessoas. Minha ideia não era vender nada, era conhecer... Aprender, né, se conectar, energia. Exato, vou chegar na região, tenho que fazer amigos aqui, né? Então, esse era o meu plano. Então, meu plano deu certo, funcionou, apesar de eu não ir muito, né, na região. Então, sempre pensando muito positivo, assim, em relação às coisas, né? Porque a gente tem que estar sempre... com um pensamento aonde a gente quer chegar. Até rapidinho, deixa eu contar uma história relacionada a pensamento positivo. Olha só, na época lá da Dureza, eu já volto no clube aí, tá? Na época da Dureza, eu lembro de uma vez que foi quando eu descobri que existia pensamento positivo, né? Eu tinha dinheiro para comprar um X e eu tinha um Chevette hatch na época. Essa época eu trabalhava na fábrica de pão congelado. Eu era funcionário lá. E aí eu era salariado, né? E aí eu morava com a Aline na casa da mãe da Aline, né? Eu morava lá com ela. E aí eu pensei, amor, vamos lá comer um X, né, hoje. Aí eu compro X de carne, era o mais barato que tinha, e divido no meio, a gente volta pra cá, vamos lá, pegamos e voltamos pra casa. E ela, não, perfeito, vamos lá, não sei o quê. Só que, a gente sabia que só tinha dinheiro pra comprar um X e só tinha gasolina pra ir voltar, né? E aí, no caminho, nós fomos conversando. E aí, a conversa foi, o que tu queria comer se nós tivéssemos dinheiro para comprar hoje? Aí, ela falou que queria comer um X de picanha com cheddar. Na época, ela não era fitness ainda. E era um X de picanha com, acho que é pimentão, se eu não me engano. Eu acho que eram os mais caros que tinha. Na época, era caro, devia custar R$30 cada um. Mas esse de carne era 8. Aí a gente comprou um de carne e dividiu no meio. Cheguei na frente da pizzaria. E 2 Coca. Então nós queríamos isso. Esses 2 X e as 2 Coca. Chegamos na frente da pizzaria, encostei o carro e o pessoal tava fechando já. Era quase 10 ou 11 horas. Não lembro se era 10 ou 11 horas, mas era o horário que eles estavam fechando. Aí fui rapidinho no caixa, pedi lá o meu X de carne cortado no meio. E o cara falou, não, deixa que eu vou fazer aqui, eu tenho mais uns pedidos, mas eu vou baixar a porta aqui porque já tá no meu horário e assim que finalizar eu já te entrego ali no teu carro, pode ficar ali na frente. Beleza. Fui lá, voltei pro carro, falei pra ele, ficamos conversando. Cara, deu mais ou menos uns 10 minutinhos, o cara abriu aquelas portas de enrolar, abriu,
dá um barulhão, né? Abriu aquela porta, ela baixou o vidro, né? Eu já tinha pago, ele entregou a sacolinha, fechou o vidro, subiu, correu, foi para dentro do X e fechou a porta. Liguei o carro, arranquei e tal, dela, amor, acho que tá meio grande essa sacola aqui. Eu acho que eles entregaram errado o pedido. Cara, quando a gente abriu, tinha 2 Coca e os X que a gente queria. Caraca, rapaz. E aí, detalhe, como eu não tinha gasolina pra voltar, pra entregar o negócio, e eles também já tinham fechado, eu segui o baile, fui pra casa. Cara, tava exatamente o que a gente queria lá. Caraca. E isso aí pra mim foi uma coisa que, pô, vou descobrir, cara, como assim, como que aconteceu isso, né? E aí você começa a pesquisar as coisas e começa a entender que aquilo que você quer acontece. Que legal, cara. Entendeu? Se você tiver uma vontade genuína que aquilo aconteça, claro que você tem que trabalhar para isso. Nesse caso não precisou, né? Mas acontece. Que legal. E aí a ideia de morar aqui também era uma coisa assim. A ideia de ter negócios aqui, fazer as coisas prosperarem, também era algo nesse sentido. Entendeu? Não sabia como fazer e tal, mas eu sabia que queria. Então vamos lá. Me mudei para cá. Entrei no Clube M e comecei a conhecer as pessoas e tal. Aí um certo dia eu mandei uma mensagem no grupo ali do WhatsApp, né, que nós temos, né? Uhum. E eu não lembro o que eu precisava, acho que precisava de advogado, alguma coisa assim. E aí um membro do Clube M veio, não, vamos tomar um café e tal. E aí, cara, desse café eu fechei o maior negócio do clube. E aí foi uma compra de uma área de 168 milhões lá em Bombinhas, né? Que nós adquirimos para construir um empreendimento. Caraca. Lá. E aí, esse foi o maior negócio. Isso aí virou notícia dentro do clube. O João Gondim viu essa notícia e disse, cara, deixa eu tomar um café contigo. E aí foi indo. E aí do João também veio a sociedade da incorporadora que nós compramos. E aí o que acontece? Isso para mim foi muito bom, funcionou, deu muito certo, apesar de eu não ir muito. Por quê? Porque você tá no meio de empresários que também têm objetivos em comum e às vezes o que você tem é o que o outro precisa para que vocês dois juntos façam um negócio maior do que você conseguiria sozinho. Uhum. Resumindo, é isso. Que legal, cara. Eu nunca vendi nada no clube. Eu nunca tinha vendido nada no clube até então, né? Eu tinha feito sociedade, tinha feito bons negócios. E às vezes são negócios que não estão no mercado. Não é um negócio que você compra, né? Você entra na internet, você clica no botão e fala com o consultor. Uhum. Não, cara, é um negócio de networking que aquela pessoa tem. Uma compra de uma área exclusiva. É relacionamento, você tem que conhecer a fundo. Que legal. É relacionamento, vem disso. Então como é que você tem isso? Você tem que conhecer a pessoa. Entendeu? A pessoa tem que saber os teus objetivos e você tem que explanar para ela o que você quer. No meu caso, eu precisava fazer um empreendimento lá nesse local. E aí trouxe o clube para cá porque você viu que podia ajudar outras pessoas. Aí chamei o Thiago Machado para vir num podcast. Inclusive foi o mesmo dia que ele veio aqui no teu. Uhum. Fizemos o podcast e no final do podcast ele, Marcelo, tu é o cara que certo para trazer o clube para cá pro Floripa. Pensa na ideia aí e tal. Aí ele me convidou. E aí, no dia seguinte, de manhã, eu liguei para ele, tá bom, vamos lá. O que precisa? Aí ele me falou, cara, você precisa pegar uma sala e tal. Confio em ti, encontra uma sala num lugar bacana e a gente vai falando aqui como é que você faz para fazer o pagamento e tudo mais. Cara, e para mim foi assim, o clube foi tão bom para mim, né, cara? Como que eu faço para encaixar esse negócio nas minhas demandas aqui? Aí eu falei com a Aline, não, vamos que a gente te dá um jeito. A gente te ajuda. Tá bom. Então, a importância da mulher apoiar o cara, né? E realmente você vê que ela faz isso, né? Uhum. Ela que organiza tudo, ela gosta muito. Inclusive, ela até achou uma realização nisso pra ela. Que legal. Porque o nosso negócio, ele dá lucro, dá dinheiro, né? Mas você não tem tanto contato humano com as pessoas, né? O nosso cliente tá lá com o corretor, tá lá na ponta. Sim. Então, é diferente. O clube, ele traz essa proximidade pra gente, né? E até mesmo dos membros que estão ali dentro, para com outros empreendedores. E isso pra gente foi muito legal. E ela encontrou uma realização aí também, que é uma coisa que talvez eu percebi que foi muito bom para ela. Então fez muito sentido. E aí eu comecei esse negócio como qualquer outro, né? Você começa o negócio ele sai patinando, você sai empurrando e até que ele vai. E aí eu acho que o Thiago viu o trabalho que nós estávamos fazendo e ele disse, cara, olha só, eu vou ter um filho agora, em janeiro. O clube está em expansão. Do clube que eu comecei aqui, saiu a sede lá de Alphaville, que era do Marcelo, que era membro também. Uhum. Então foram relacionamentos que foram fluindo.
E aí ele falou para mim, o clube está em expansão, eu preciso de alguém competente para me ajudar a fazer esse negócio. Quero te vender 50%, mas eu não quero te vender por conta do dinheiro, eu quero que seja você para me ajudar. E aí, de novo, né? Vamos lá. E aí estamos nessa. Hoje a gente está fazendo a expansão do Clube M Brasil. Miami é um local que a gente vai abrir. Vamos para lá agora no final de novembro, dia 30, justamente para abrir o Clube M Brasil em Miami. Então a gente começou até inclusive fazer expansão internacional desse negócio e rapidamente vocês vão ouvir falar muito do Clube M Brasil como sendo um ponto de conexão de empreendedores que querem mais. Olha, eu vou falar para você que eu faço parte do clube há pouco mais, quase 2 anos, e para mim é fantástico. Né? É fantástico. Meus amigos, vou fazer mais uma pergunta aqui pro Marcelo, que eu tenho certeza que vai trazer muitos insights, mas eu gostaria de convidar a curtir, compartilhar, traga seus comentários, o que você está achando desse podcast, porque queremos trazer outras pessoas aqui, queremos trazer outros insights para vocês. Não percam essa oportunidade de nos ajudar a avançar ainda mais com esse canal de negócios que mais cresce no Brasil e vamos alcançar muitos empresários. Marcelo, o que você diria, né? Poxa, nesse tempo aí você contou muito da sua história, né? Alguns tropeços, algumas, na verdade, mais sucesso do que tropeço, né? Senão não estaria aqui. É que eu não contei tantos tropeços, mas foi mais tropeço que sucesso. Mas os sucessos foram, né? Te trouxeram até aqui. O que você diria para quem está começando? Quem, poxa, né, principalmente talvez no segmento imobiliário, não sei, o que você diria para ajudar quem está começando a evitar alguns erros? Eu não quero fazer, eu não sou um cara que vende, mas eu vendo sem vender. Então assim, eu não quero nem fazer propaganda do clube, não é o meu objetivo aqui. Mas se há um tempo atrás, quando eu comecei, eu tivesse contato com pessoas que são empreendedoras, talvez eu tivesse errado muito menos. Sim. Agora é o seguinte, será que isso é bom ou ruim? Porque a gente tem uma certa tendência, o ser humano ele tem uma certa tendência a dar valor aos erros dele e não aos erros dos outros. Então se eu digo para você, Renato, eu já fiz isso, não funcionou, vai por aqui. Talvez você não dê tanta importância. Talvez você tenha que ir lá, quebrar a cara. E aí você, realmente, eu quebrei minha cara, mas foi entendeu? E aí você vai lá e faz um outro caminho. Só que eu penso o seguinte, se eu estivesse começando hoje, a primeira coisa que eu ia querer fazer era estar em ambientes onde outros empresários estão, porque eu encurtaria muito o meu tempo a chegar onde eu quero. Por isso que eu acredito tanto no Clube M, entendeu? Mas é isso que eu queria falar. A ideia não era fazer uma venda Sim, mas é mas falar uma coisa que eu faço. Cara, se eu tivesse conhecido um clube em 2012, há 12 anos atrás, quando eu comecei meu negócio, eu não teria patinado tanto, porque é justamente isso que você está falando. Mas você sabe uma coisa que você falou, e eu escrevi no meu livro sobre isso, sobre maturidade. Teve uma situação na minha vida que eu falei algo para minha filha, ensinei algo para ela. Ela tinha 10 anos na época, eu liguei para a mãe dela e disse assim, olha, fica tranquila que eu já ensinei isso para ela. E aí ela falou assim para mim algo muito interessante. Ela disse assim, Renato, a Valentina, ela ouviu porque ela não é surda, mas não significa que ela compreendeu, porque talvez ela não tenha maturidade para entender. E aquilo me deu um insight na hora, caramba. Então quer dizer que, não sei, provavelmente você deve ter alguém assim, né? Quem tá assistindo talvez também. Sabe aquela pessoa que você fala e parece que ela não te escuta? Não é porque ela não quer te escutar, é porque ela não tem conexões neurais ainda para entender o que você tá falando. Ela não sofreu aquilo ainda. Ela não sofreu, o cérebro dela não tá pronto, não está maduro para aquilo, e por isso que ela acaba indo pro caminho errado. Então, quando a gente se torna maduro, a gente aprende a lição. Agora, é claro, existe a diferença entre o sábio, o inteligente e o tolo, né? O tolo sabe que vai dar ruim, mas segue o caminho. O sábio, aliás, o inteligente sabe sair de um problema que ele entrou. Agora o sábio, ele aprende com os erros dos outros e ele não entra naquele caminho que ele sabe que vai dar ruim. Então, que legal, que bom você trazer esse insight aí, final aí, muito bom. É, coisa que a gente vai aprendendo, né, cara? E assim, eu acho que a vida, ela é Você tem níveis de aprendizado, você tem níveis de resultado, mas uma coisa que é importante é que você nunca para de aprender coisas.
Porque a cultura das pessoas muda, a sociedade muda, né? E aquilo que você sabia 10 anos atrás, talvez não vale mais para hoje. Você tem que ir se adaptando, né? Então, a questão de estar sempre aberto para aprender e entender se aquilo faz sentido para você ou não, e testar de uma maneira que você consiga ter um resultado positivo, você tem que estar sempre aberto. Eu acho que isso faz com que você se mantenha sempre ativo e tudo mais, mas é sempre buscando algo melhor. Muito bom. Senhoras e senhores, conversamos aqui com Marcelo Mendes, um super empresário, né, que tem certamente muitas histórias, nos ensinou muito nesse podcast. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar até aqui conosco. E é isso, não deixe de seguir, comentar, compartilhar, porque nós vamos avançar muito com esse canal. Marcelo, mais uma vez, obrigado, meu amigo. Sucesso para você. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Tá bom. Sucesso também ao podcast. Valeu, obrigado. Tchau, tchau, gente.